Aboru. Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babaile Serial Odereza Arcel e estou aqui hoje mais uma vez para interagir com vocês que ao longo desses anos me acompanham na internet. Muitos me acompanham desde 2004, quando eu comecei a falar da religião tradicional iorubá lá no Orkut, MSN Grupos, Yahoo, depois Facebook. Hoje nós temos o nosso Instagram, o arroba casa underline da underline boa underline sorte. E aqui no YouTube desde 2015, completaremos agora em setembro 7 anos de canal no YouTube e também 10 anos da existência do meu templo, que fica aqui na cidade de Cotia, Grande São Paulo, pertinho da capital, pertinho da cidade de São Paulo. O tema de hoje é um tema que eu estou realizando porque recentemente eu recebi uma mensagem no direct do Instagram do Casa da Boa Sorte, que inclusive aqueles que quiserem sugerir tema, podem colocar aqui nos comentários. Podem enviar direct lá para o Instagram, quem acompanha lá o Casa da Boa Sorte no Insta, porque isso me ajuda a selecionar os temas e abordar com vocês. E antes de falar do tema, lembrando, você que está aqui acompanhando esse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreve. Já é inscrito, ative as notificações, porque todas as vezes que colocarmos vídeos novos, vocês serão avisados e poderão acompanhar na íntegra. E além disso, lembra de no final desse vídeo deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, nos ajudar compartilhando o mesmo pelo link original nas suas redes sociais, via WhatsApp, nos ajudando a fazer com que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas. Eu tô aqui falando com vocês e de olho aqui, porque vocês não vão ver, obviamente, porque atrás da minha câmera tem um sagui. Aqui na região é bem comum e ele tá vindo aqui na minha direção, ele vai pular em cima aqui, ó, do muro que está aqui no alto. É uma região bem gostosa, eu amo essa localidade, permite que a gente tenha contato com a natureza, enfim. E o tema de hoje foi porque mandaram um direct lá no Insta, e é o tema do título aqui que vocês estão vendo, que é qual o título? Existe iniciação sacerdotal? E aí eu venho responder para vocês o seguinte: na religião tradicional iorubá, em nenhum culto não existe iniciação sacerdotal. Iniciação, que vem da palavra iorubá tité, consagração, literalmente é quando a pessoa passa a pertencer a um culto, a um clã. Quando ela é submetida a um processo iniciático, aonde o corpo dela passa por uma consagração, uma sacralização. Uma pessoa, quando ela é iniciada, o nome já diz, é um início, é um começo, né? Não existe terminação, existe iniciação. Então, dentro da religião tradicional iorubá, em nenhum culto não existe iniciação sacerdotal. Vamos lá. No culto do orixá Orunmilá, Ifá, nós temos um ritual chamado Ixefá, que não é iniciação. Basta conhecer o idioma iorubá que a pessoa vai entender que Ixefá não é iniciação. Eu já tenho aqui no canal alguns vídeos sobre isso, inclusive com a presença do meu babá, o Babá Ifani Ogunolá, onde nós falamos a respeito do assunto. E tem uma live com outro sacerdote na página do meu templo no Facebook, onde também falamos a respeito do assunto. A palavra Ixefá literalmente quer dizer consagrar os símbolos de Ifá, né? Ali nesse ritual, a pessoa recebe o assentamento de Ifá para que ela possa cuidar de Ifá até ela ter condições de ser iniciada. Portanto, Ixefá, na terra iorubá, não é considerado uma iniciação, tá? É um processo semelhante a você que, por um exemplo, assentou um orixá. Você não foi iniciado, você apenas recebeu o assentamento para cultuar aquele orixá. O Ixefá é basicamente isso, é você receber o assentamento de Ifá para você poder cuidar do Ifá até que você tenha a possibilidade de ser submetido ao Itefá. Muitos dizem, Ixefá é iniciação para quem quer ser devoto, Itefá para quem quer ser sacerdote.
Isso é uma grande inverdade, além de ser um desconhecimento total do culto de Ifá. Ixefá, como eu falei, não é iniciação, tá? Ixefá é apenas a pessoa receber o assentamento de Ifá para poder cuidar do Ifá. O Itefá, que literalmente quer dizer 3 dias de Ifá ou Ifatité, iniciação no Ifá, é um ritual que todo ser humano que tenha vontade ou necessidade pode ser submetido. Nesse ritual, a pessoa literalmente é iniciada no Ifá e ali ela tem acesso ao seu Odu e, como consequência, a todas as recomendações e orientações que esse Odu traz, com a finalidade de auxiliar a pessoa a viver em harmonia com a sua predestinação. Então, Itefá não é uma iniciação sacerdotal. Itefá é uma iniciação que a pessoa que passa vai ali passar a ser devota de Orunmila Ifá, um iniciado, e vai ter a possibilidade de, através do seu Odu, obter recomendações de como viver a sua vida de uma forma menos conturbada. A pessoa, obviamente, seguindo as recomendações, porque também não adianta a pessoa passar pela iniciação e continuar agindo e vivendo como antes da iniciação. Então o Itefá não é um ritual voltado para iniciação sacerdotal. É importante deixar isso claro, porque muitos têm compartilhado essa inverdade e isso é algo que desrespeita a cultura e a tradição iorubá. Além disso, Ipinodu ou Ipanodu também não é uma iniciação sacerdotal. Ipinodu ou Ipanodu é o nome que se dá à iniciação no culto de um orixá feminino chamada Oduologboje, que é a esposa mítica de Orunmila. Essa iniciação, principalmente homens, podem ser submetidos depois que fizerem o Itefá, para que eles possam receber a bênção da esposa de Orunmila. Não são em todas as regiões que tem esse processo iniciático. É um processo iniciático que ocorre principalmente nas cidades, na região do estado de Ogun, na Nigéria, Ogun State, que não é o orixá Ogun, o nome é Ogun State, em menção ao rio que corta essa região, que se chama Odo Ogun, que significa o rio é medicina. Então, Ipinodu ou Ipanodu também não é uma iniciação sacerdotal. O que eu quero dizer? A pessoa que fez Ixefá, Itefá ou Ipanodu ou Ipinodu não significa que ela é um babalaú. Não. A pessoa que fez Ixefá, ela é o que nós chamamos de Omoifá. Ela vai poder cuidar do Ifá. A pessoa que fez Itefá é chamada de Omoawu, filho do segredo. A pessoa que está aprendendo Ifá, ela é chamada de Awu Kekeri ou Kekeri Awu, que é o aprendiz de Ifá, é quem está sendo treinado. Esse treinamento ele leva de 10, podendo chegar a 25 anos. A pessoa que foi treinada, que passou pela cerimônia pública chamada Ikuaté, que se assemelha muito a uma defesa de tese, tal como ocorre nas faculdades, caso aprovada pelos seus mestres, ela passará a ser reconhecida dentro da comunidade como um sacerdote de Ifá, e aí sim passa a ser babalaú. Não existe iniciação, não existe ritual que faz com que a pessoa se torne um babalaú, né? É importante a pessoa entender o que faz a pessoa se tornar um babalaú não é a iniciação. A iniciação é fundamental porque uma vez iniciada a pessoa vai poder ter acesso ao segredo e aprender, passar pelo treinamento. Agora, ser iniciado não basta. A pessoa vai passar pela iniciação e caso ela tenha predestinação, disposição, disponibilidade, aí sim que ela vai passar pelo processo de treinamento e passando pelo processo de treinamento, sendo formado um sacerdote de fato, é que a pessoa vai ser reconhecido como sacerdote de Ifá ou como nós chamamos babalaú. É importante as pessoas entenderem isso para que fique claro, não existe uma iniciação, um ritual que você vai lá e paga e que de repente você passou por aquilo, pronto, de hoje em diante eu posso sair consultando. Como é que você vai consultar? Como é que você vai fazer o Zebó se você não foi treinado, se você não aprendeu, se você não memorizou os versos, as orações, se você não tem uma vivência dentro disso? Então é importante que as pessoas compreendam isso para que elas não saiam reproduzindo erros. No culto dos outros orixás, a mesma situação ocorre. Uma pessoa que foi iniciada no culto de Obatalá, no culto de Exu, no culto de Emodiá, no culto de Oxum, ela é uma recém-iniciada, né? A pessoa vai precisar
aprender profundamente o que envolve o culto que ela foi consagrada e depois de provar para os seus mestres que ela tem um conhecimento suficiente para auxiliar outras pessoas, é que aí sim vai ser reconhecido o seu sacerdócio. Não quer dizer que a pessoa que fez a iniciação, uma vez iniciada, se transformou em sacerdote. Isso na religião Yorubá não ocorre na terra Yorubá. Eu sempre dou o exemplo nos meus vídeos dos nativos. Os Yorubás nativos, eles começam a aprender a sua tradição com 6, 7, 8 anos de idade. São formados com 20, 24, 25, dependendo da capacidade e potencial de cada um. Então eu sempre reflito, se eles que nascem dentro da cultura, que dominam a cultura, o idioma e que têm a facilidade de viverem isso no seu dia a dia, levam esse tempo, como é que nós estrangeiros vamos aprender isso na velocidade da luz? Não tem como. Infelizmente, o que está ocorrendo na nossa sociedade em relação às religiões de matriz africana é algo muito problemático, porque as pessoas estão se auto-intitulando, se autoproclamando e, como consequência disso, acabam, infelizmente, assumindo a responsabilidade sacerdotal sem terem, de fato, o preparo, a capacidade, o conhecimento e o domínio daquilo. E acabam com isso se prejudicando, porque energeticamente falando, uma hora isso acaba trazendo problemas, e o pior, prejudicando outras pessoas que por ignorância e desconhecimento acabam confiando em pessoas que não têm de fato o preparo e a autoridade, a autorização para realizarem cerimônias, tá? Então, o objetivo desse vídeo não é desrespeitar, diminuir ninguém, eu não estou aqui citando nenhuma situação específica, apenas alertando aqueles que hoje se interessam pela religião tradicional Yorubá a respeito disso. Não existe iniciação sacerdotal. A iniciação é um pontapé inicial. Depois da iniciação, vem a vivência, a prática, o treinamento. E isso leva anos, né? A pessoa, uma vez iniciada, ela precisa aprender com seus mestres, com seus iniciadores, se ela tem vocação sacerdotal e predestinação para isso. E isso leva tempo. Outra questão, na religião tradicional Yorubá, todo sacerdote ou sacerdotisa precisa ter o seu iniciador, precisa ter o seu mestre, precisa ter o seu professor. Não tem como a pessoa ser iniciada e proclamar independência e sair iniciando outro sem pertencer a uma linhagem dentro da religião tradicional Yorubá. Por quê? Porque existe um provérbio dentro do sagrado do Ifá chamado Ireté-Ubê que deixa claro: o rio que esquece a sua nascente um dia seca. Se você perde a conexão com a sua origem, você deixa também de ter o direcionamento para o seu norte. O rio ele tem a nascente, depois ele segue o seu fluxo para desaguar em alguma lagoa ou no oceano. A mesma coisa os sacerdotes e os devotos. Todo sacerdote vai ter tido um iniciador, e esse iniciador ele vai precisar, obviamente, ter uma relação, né? Se por motivos de questão de falecimento, enfim, isso acabar, ele vai precisar ter um outro mestre ou uma mestra que dê continuidade. Por quê? Porque o culto de orixá, todos os orixás, não um especificamente, exige um aprendizado constante. Não tem como a pessoa olhar e falar: não, eu já aprendi tudo que eu precisava. Todo dia a gente tem algo a aprender dentro do culto. Não tem como aprender pela metade e se satisfazer com conhecimento superficial e sair reproduzindo rituais sem ter o respaldo de outros mais velhos que possam auxiliar a pessoa durante a sua caminhada. Né? No culto de orixá, na religião tradicional Yorubá, não existe autoindependência. Haja vista que, inclusive, um sacerdote que tenha muito conhecimento vai ter um sacerdote para cuidar dele. Existem 2 provérbios iorubás que, traduzindo em português, eu gosto muito, que dizem assim: apenas um tolo consulta Ifá para si mesmo. Como é que você vai consultar o oráculo para você mesmo? Outro ditado que eu gosto muito é: por mais que a faca seja grande e afiada, ela nunca vai cortar o próprio cabo. Então é importante as pessoas compreenderem isso para que elas possam praticar a religião tradicional Yorubá e o culto de orixá de uma forma tradicional, verdadeira, sensata e que seja funcional, e não de uma forma aleatória,
como se, isso serve, isso não serve. Não, não dá. Aí você está ignorando a tradição e está praticando algo inventado da sua cabeça. E esse discernimento nós precisamos ter. Existe uma reza em Yorubá que tem um trecho dela que diz Ixexé Kunibadje, que literalmente significa que nós não estraguemos a tradição. Então, aqueles que seguem a religião tradicional Yorubá precisam trabalhar de uma forma séria e adequada para não prejudicar a tradição. E você que está me acompanhando, a finalidade dos meus vídeos é sempre compartilhar com vocês informações e conhecimentos para que vocês possam ter a capacidade de escolher e selecionar bem as pessoas a quem vocês vão confiar o Ori e a espiritualidade de vocês, tá bom? Queridos, é isso. Queria agradecer a cada um de vocês, mais uma vez, pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.